E aí, galerinha do YouTube, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, eu gravei recentemente aqui no canal. O último vídeo foi a respeito dos policromos da Faber-Castell versus Art Grip, também da Faber-Castell, versus Prismacolor. Teve uma visualização até que boa no primeiro dia, né, nas primeiras horas, na verdade. E eu vi algumas perguntas por lá. Eu ainda não respondi enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas eu já vi algumas. Eu vi uma pessoa questionando sobre papel. Eu vou gravar um vídeo falando sobre papel. Na verdade, eu gravei um vídeo falando sobre papel. Só que o áudio ficou uma porcaria e eu vou ter que gravar de novo. Pois é. Só que tem um papel meu que acabou, que estava nesse vídeo, então eu tenho que ver se eu consigo comprar outro bloco de papel para poder gravar o vídeo completo para vocês. Aqui eu estou usando, por incrível que pareça, exatamente a folha que esse menino comentou no vídeo. Esse rapaz, esse jovem que desenha, assim como eu. Enfim, o desenho 200 da Canson, ele tem 224 gramitas e ele é um papel branco, tá? O que diz aqui? Vamos dar uma olhada. Peraí. Aqui diz que ele é um papel artístico que é ícone mundial das técnicas secas, ideal para grafite, carvão, sanguínea, lápis de cor, pastel seco e oleoso. Eu gosto muito do desenho 200, mas o desenho 200 ele tem um grande problema que é assim. Um lado dele tem textura e o outro lado é liso, tá? Não totalmente liso, mas é liso. Eu vou pegar um lápis de cor aqui para mostrar para vocês. Ó. Esse seria o lado liso. E esse é o lado com textura. Tá? Ele me questionou no vídeo, na pergunta que ele fez, ele questionou se esse papel era bom. E eu já respondo que sim, tá? Eu uso muito para lápis de cor o layout, tá? Esse daqui, layout 180. Porém, no layout ele é tão liso que o lápis dá uma sambada. Eu também já usei muito o desenho liso. Esse daqui do marker eu não recomendo, apesar dele ser ótimo para marker. E papel aquarela nem pensar, né, pessoal? Papel aquarela tem bastante textura, a não ser que você realmente queira trabalhar a textura, tá? O pessoal tem muita essa mania no lápis de cor de ai meu Deus, eu preciso tirar a textura. Mas às vezes exatamente o que deixa o lápis de cor bonito é a textura, tá? Então cuidado aí com essa possessividade, a pessoa confundindo tudo, por tentar deixar o desenho liso. Eu vou aqui usar o lado com textura, porque hoje eu não vou falar sobre papéis, apesar de ter introduzido falando de papéis. Eu vou fazer, na verdade, um comparativo entre lápis de cor. E aí depois, no próximo vídeo, eu vou ver se eu consigo trazer para vocês o comparativo de folhas aí, de papéis diferentes, tá? Então aqui, não dá para vocês verem muito bem, mas eu tenho 4 marcas de lápis de cor. Eu tenho o tradicional da Faber-Castell aquarelável, tá? Caixinha vermelha, escolar. Eu tenho o Maped, apesar dessa ser a versão Metal Box, os lápis que estão aqui não são os que vêm na lata Metal Box. É o aquarelável, tá vendo? Eu colei o papelzinho do Aqua, eu recortei a caixa do Aqua e coloquei aqui. Desculpa, pessoal, mas enfim. Essa daqui é a Metal Box, é uma latinha que vem 12 cores da versão seca da Maped, mas aí eu troquei, coloquei as 12 cores do meu aquarelável aqui dentro e colei o papelzinho escrito Aqua. Tá? Então, temos o aquarelável da Maped, temos os meus amáveis aquareláveis da Staedtler e temos o meu Prismacolor também aquarelável, tá? A diferença de valor aqui é gritante, berrante, enfim, eu acho que 12 cores do aquarelável da Faber você vai pagar em média 12 a 15 reais. No da Maped você vai pagar esse mesmo valor, 12 a 15 reais. No da Staedtler você já vai gastar uns 20 reais. E no da Prismacolor uns 120 reais a cada 12 cores, tá? Uma lata dessa de 24 você vai pagar em média 200, 220 aqui no Brasil, tá pessoal? Tudo valor brasileiro, ok? Que é onde estamos.
eu vou começar falando um pouco sobre a textura desses lápis e o que eu penso a respeito de lápis aquarelável, porque no Brasil a gente tem uma briga quando se trata de lápis aquarelável. Enfim, eu vou pegar aqui as cores primárias, tá? Eu vou pegar um azul claro, se bem que o correto seria usar o azul escuro. Tá, vou pegar o azul escuro, ok? Vou pegar o amarelo e vou pegar o vermelho e também vou pegar o preto, ok? Certo. O que acontece? Eu acho que lápis aquarelável dá muita briga no Brasil. O pessoal tá sempre comentando se é bom ou se não é bom para fazer pinturas a secas, realismo e etc. Porque o lápis aquarelável ele tem uma textura estranha. Quer ver? Eu vou virar aqui esse papel, pegar o lado liso e ó. Mesmo quando você pinta com um pouco mais de força, ele deixa uns pontinhos brancos mais evidentes. O que a gente não está muito acostumado, né? Porque a gente está acostumado a ver pinturas feitas com tinta. Então, ó, mesmo que você pinte com um pouco mais de força, ele sempre vai ficar uns pontinhos esbranquiçados. O que é normal do lápis aquarelável, porque o que acontece? Dentro da mina é essa parte colorida, dentro da mina existe pó de aquarela. Aquarela em pó, na verdade, né? Pra quem não sabe, a aquarela, no início o pessoal fazia muito em pó. Né? Era um pó que se diluía na água e ele virava a aquarela em si que a gente vê hoje, que vem em tubinho, cremosa ou líquida. E também vem em pastilha, tá? E agora em lápis. Então assim, tem o pigmento da aquarela, ele tá aqui dentro, né? Como qualquer outra cor, o pigmento geralmente é feito em pó. Então assim, o pigmento está aqui dentro e por isso que a gente vê um pouco mais de textura, certo? Isso é ruim? É e não é. Eu acho que serve muito como treino. Por exemplo, com lápis aquarelável, se você trabalhar camadas bem finas, você consegue ter uma pintura lisa. Sim, com lápis aquarelável, tá? Você consegue ter uma textura lisinha. Eu não faço muita questão, eu mostrei pra vocês no último vídeo, eu colorindo a Jennifer Hudson, né? Na verdade mostrei o desenho, né? Eu tô gravando o speed pra vocês. E eu tô fazendo ela com um pouquinho de textura, tá? Bem pouca, mas tô fazendo, eu não tô me atentando tanto a tentar remover toda a textura, porque a textura é bonita, tá, pessoal? A gente tem que tomar um cuidado. Eu era uma pessoa muito preconceituosa, né? Eu era um ser preconceituoso, totalmente preconceituoso com a questão da textura, porque eu sempre falava, nossa, é ridículo textura, é ridículo, nossa, não quero, eu quero aprender a pintar sem textura. Quando a gente pega grandes trabalhos, como da Hit Honey, por exemplo, na internet, que é bem visto, a da minha própria professora, que eu já deixei link pra vocês, o da Hit Honey e o da minha professora quase não tem textura. O da minha professora tem até menos. Quando você vê no resultado final, a Hit Honey dá um close no desenho dela, dá pra você ver bastante textura do lápis de cor. Da minha professora tem um pouco menos, porque minha professora trabalhou muito com grafite, deu muita aula, então acaba que ela tem uma precisão na hora de esfumar um pouco maior e faz com que a pintura fique com menos textura. Mas isso é uma questão de paciência e isso é uma questão de gosto também. Tem muita gente que adora pintar com lápis de cor exatamente pela textura, tá? O lápis aquarelável, ele é mais macio. E isso é um fato. E isso é o que torna ele gostoso de pintar. Diferente dos outros de cor permanente, o lápis aquarelável, ele é gostoso, ele é suave. Que é uma coisa que a Prismacolor consegue fazer com o lápis soft deles, né? Que não é aquarelável, mas ainda assim é tão macio quanto um aquarelável. Falando em Prismacolor, eu já vou ir pro... Eu testei o Maped, né, aqui no papel pra vocês. E eu já vou trazer o Prismacolor também. Eu vou pegar aqui o... Deixa eu ver. Pegar esse tom de vermelho, tá? Uma coisa que eu acho muito bonito no Prismacolor aquarelável é que a madeira é na cor de madeira mesmo, tá vendo? E aí vem a numeração ou você vai pela ponta colorida. Acho isso incrível, eu gostaria muito que a linha soft fosse assim. Eu acho muito bonito quando o lápis tem esse acabamento em madeira mesmo, apesar de ser envernizado, que é ótimo. Mas eu acho lindo quando tem essa textura, tá? Um azul claro, né? Preto. Parece grafite, né, pessoal? Mas aqui o Prismacolor ele seca, tá? Então quando ele seca ele fica com a ponta assim, porque tem muito pó.
A Prismacolor, para quem não sabe, ela era uma linha que trabalhava só com pigmentos antes. Então, antes de se transformar uma empresa de fabricar lápis de cor. Então, eles são ricos nos pigmentos, por isso que as cores da Prismacolor são tão vibrantes, tá? Eu vou pegar aqui um amarelo, certo? Então, vamos lá. O preto. O que eu tenho para dizer sobre esses lápis? Eu gosto, eu não gosto? Enfim, a minha professora fez uma pintura linda, maravilhosa com esses lápis. Ela pintou a Rui Barbosa com esses lápis. E vocês, se vocês assistirem o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Já deixei em outro vídeo, mas eu vou deixar... Ah, era azul escuro, né? Peraí. Mas eu vou deixar para vocês de novo. É incrível, porque... ela conseguiu deixar uma pintura tão bonita, até que bem lisa. E eu vou confessar que esses não são meus lápis favoritos. Por quê? Apesar de achar o pigmento lindo, achar eles realmente incríveis, eu acho esse lápis com muita textura. É um absurdo de textura o que esse lápis tem. Ele tem tanto pigmento, mas tanto pó de pigmento, que ele chega a ser emborrachado. Mas enfim, são lindas as cores. E é um lápis que foi feito para aquarelar. Então assim, eu não recomendo esse lápis, nem o Albert Dürer da Faber, que não está nesse teste, porque eu não tenho essas cores dele. Mas nem o Albert Dürer da Faber eu recomendo. Por quê? Eles não são bons para pintar seco. Eles foram feitos para pintar com técnica de aquarelar. Então quando você aquarela esse lápis, a pigmentação dele é incrível. Quer ver? Ó, deixa eu pegar um pincel aqui. Deixa eu ver se está sujo. Está um pouco sujo. Deixa eu trocar aqui de água. Quando você aquarela esses lápis profissionais, eles ficam incríveis, incríveis. Eu já testei também o Supracolor da Caran-d'Ache. Foi o que eu menos gostei, tá, pessoal? Porque além dele ter textura, ele não fica bonito nem aquarelando. Tá? Então assim, quando você aquarela esse lápis, ó, a ideia dele foi feita para aquarelar. Então, isso aqui nem é um papel certo, mas a ideia dele foi feita para aquarelar. Então quando você aquarela, ele realmente fica incrível, né? A textura dele é diferente aquarelando. Ele de fato vira uma pastilha, inclusive quando quebra a ponta desse lápis, já quebrou umas 2 vezes eu apontando, eu coloco ela num godê. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloco num godê. Esse amarelo, tá vendo? Ó, foi uma ponta dele que quebrou. Eu coloco no godê, coloco 2 gotinhas de água e fico dissolvendo com o cabinho do pincel. Pego o cabinho do pincel assim, aí eu fico dissolvendo. E depois eu deixo ele secar. Quando ele seca, ele vira uma pastilha. Quer ver? Ó, se eu pegar o... Inclusive, isso é uma técnica ótima. Dá pra fazer com Faber, dá pra fazer com qualquer lápis. É que com Prismacolor fica muito mais intenso, tá? Mas, ó, quando você molha ele, ele volta a ser tinta, tá? Ó. Certo? E lindo, né? Bem pigmentado, que é o que a gente gosta. Enfim, eu gosto muito do Prismacolor aquarelável se for para aquarelar, tá? Acho que vale a pena. Se você quer investir numa tinta de aquarela profissional, mas também queria um lápis de cor profissional, aí ok. Você vai com um Prismacolor aquarelável, um Albert Dürer, vai compensar muito. Deixando o Maped e o Prismacolor aqui um pouquinho de lado, eu vou pegar o Faber-Castell agora, né? O mais popular, vocês conhecem esse lápis com certeza. Com certeza alguém... na verdade, acho que todos vocês já devem ter pintado alguma coisa com esse lápis. Seja do amiguinho do colégio. Pera aí, gente, eu beber água. Seja do amiguinho do colégio, enfim. Seja de qualquer coisa, com certeza vocês já pintaram com esses lápis, né? E o Faber-Castell aquarelável ele foi muito criticado aqui no Brasil diversas vezes por muitas pessoas pelo fato dele ser um lápis com muita textura. Né? As pessoas comentam, ai, tem muita textura, tem muita textura, tem muita textura. E assim, o que eu tenho pra dizer sobre isso? Eu não acho. Mas eu não acho pela forma que eu pinto, sim. Verdade. O que acontece? Se você for pintar com ele aqui, ó. O preto é fabuloso. O vermelho. Também acho lindo. Eu lembro que eu adorava pintar coração, essas coisas de Dia das Mães, Dia dos Pais, com esse lápis, quando era criança. O amarelo. E o azul.
Eu pintei com um pouco mais de força do que eu pintei com os outros lápis, mas é só pra vocês verem que quando você carca ele um pouco, ele não tem textura. E o que significa, a Vinícius está recomendando que a gente pegue o Faber-Castell escolar e pinte carcando para tirar a textura? Não, não é isso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você preencher todo o papel, nenhum desses lápis, nem o Prismacolor, nem o Maped, nem o Faber-Castell, nenhum deles vai ter textura, tá? Basta que você preencha todas as linhas do papel. Como eu coloquei muita pressão aqui e esse papel é um papel relativamente grosso, ele aguenta a pressão do lápis, você vê que ele quase ficou sem textura, tá? Então assim, aprendam a trabalhar em várias camadas, sabe? Se vocês pegarem um lápis e trabalhar em uma camada assim, por exemplo, aí vocês virem com ele de lado, vira a folha, tem preguiça de, não consegue virar a mão ou tem preguiça, vira a folha, ó, e trabalhar outra camada assim, bem de leve. Vocês vão ter o resultado que vocês querem, tá? Ó, vou vir com outra cor. Agora vou pintar meio na diagonal. Ó, vocês vão conseguir um resultado satisfatório, um desenho totalmente preenchido, com qualquer lápis, tá, pessoal? Isso vai funcionar com Crayola, com Maped, com Faber. Independente de ser aquarelável ou não, a questão está na paciência. Pintura com lápis de cor é uma pintura que requer muita paciência. Eu vejo muita gente falando assim, eu tô pintando com lápis de cor e eu não consigo tirar a textura, porque sua mão que é divina, porque sua mão que não sei o que. Isso é uma grande mentira, tá, pessoal? Não existe mão divina, não existe nada disso. O que existe de fato é concentração, é calma, é paciência, para você fazer detalhe por detalhe, com muita calma, até alcançar o resultado que você quer, tá? Então assim, trabalhem em direções diferentes, vão virando o desenho aí até chegar num resultado bem ok, um resultado bem satisfatório, tá? Que além de ser possível misturar cores assim, ainda vai ser possível com que você deixe o desenho com o mínimo possível de textura, tá? Então trabalhe em camadas diferentes. Sobre o Faber-Castell aquarelável, a única parte que eu realmente lamento dele é o aquarelável, porque eu não acho que ele aquarele bem. Não é nem que eu não acho que ele aquarela bem, ele aquarela, ele dissolve tudo bonitinho, tá vendo? Só que acontece é o seguinte, fica muito transparente a pintura. O que pode ser bom, dependendo da técnica que você for usar de aquarela. A aquarela o que conta mesmo é a transparência. Pode ser muito viável você ter um lápis com essa textura tão... como é que eu posso dizer? Tão transparente. Mas é uma coisa que me incomoda. Talvez porque quando eu comecei a pintar com lápis aquarelável, aquarelando lápis, eu já comecei pelo Prismacolor, então eu já me acostumei com essa coisa intensa, tá? O que me incomoda no Faber-Castell aquarelável é na hora de aquarelar. Eu acho que ele aquarela muito pouco, as cores ficam bem fininhas, mas nada também te impede de molhar o papel, tá? Molhar o papel e depois pintar com lápis. E aí realmente a cor fica incrível, tá? Então assim, isso funciona também ao contrário. Você pode pintar com lápis, molhar e deixar assim mesmo. E depois, se quiser, você pode até trazer uma transparência aqui, ó. Pintando assim com a mão mais de leve, tá vendo? E aí você pode arrastar com outro pincel. Quer ver? Deixa eu pegar outro pincel aqui. Ó. Aí você vem e arrasta assim. Tá vendo? Dá o mesmo resultado. Não sei se tá focado aí pra vocês, mas dá o mesmo resultado. Você também consegue um degradê bacana. Tá? Secar aqui, ó. Ele consegue um degradê bem bacaninha. Então assim, dá pra fazer, tá, pessoal? Tudo é possível. Eu só não acho que eles aquarelem tão bem. Eu acho que o pigmento de aquarela que tem dentro do Faber é muito pouco. Porém, para colorir, eu prefiro o aquarelável do que a linha seca da Faber. Porque a linha seca da Faber tem uma cera desgramenta dentro que me dá muita raiva na hora de pintar, porque parece que eu passei uma vela por cima do meu desenho, tá? E eu não gosto, mas isso é opinião pessoal, né? E vamos agora para o Stadler
Enfim, pra mim Stadler. É um lápis que dispensa comentários. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonado por esse lápis. Quem me acompanha aqui desde o começo do canal sabe que toda hora eu tô falando desses lápis. Eu realmente tenho uma paixão por eles. Eu tô pintando a Jennifer Hudson com eles. Eu pintei um outro desenho que muita gente gosta. Pera aí, deixa eu pegar. Ó, tem esse livro aqui, Animais Silvestres. Eu pintei... Quer ver? Olha isso, pessoal. Parece que foi impresso. E eu não me dediquei a pintar esse desenho. Eu pintei esse desenho de uma forma bem suave, bem colorida. Eu usei uma das escritas aqui do canal como inspiração. Eu adoro o trabalho dela, porque o trabalho dela é bem colorido, é bem vivo. E eu quis trazer isso pro meu trabalho também, porque eu também gosto de vivacidade. Então eu pintei esse desenho, eu lembro que foi em homenagem ao mês rosa. Por isso que o passarinho rosa. E assim, eu pintei tudo muito rápido, eu só usei Stadler aqui. E eu achei que ficou um resultado incrível. Pra mim é muito impresso, é uma pintura que eu não tenho vergonha de mostrar pra ninguém. Eu não vejo textura, eu não vejo nada. A sensação que me dá é que eu peguei esse desenho, coloquei numa impressora e imprimiu. Eu acho incrível, parece que pintura digital me agrada muito. E é tudo graças a esses lápis, porque a minha técnica de pintura é a mesma sempre, tá? Então assim, sou apaixonado por esse lápis. Eu acho que é o único que consegue brigar frente a frente com os meus Prismacolors, porque eles são macios, eles são intensos, eles pintam com muito pouca textura, enfim, é o máximo. Eles aquarelam muito bem, tá? Deixa eu pegar as mesmas cores aqui que eu peguei, vermelho, amarelo, azul escuro, cadê o preto? E preto. Gente, um detalhe. Todo lápis tem seu defeito. Os Mapages aquareláveis, eles têm nome. Tá? Todos eles têm nome. Os Prismacolor automaticamente têm nome e número. Os Faber-Castels aquareláveis têm número. Os Stadlers não têm numeração. Eu acho que esse é o grande defeito. E vocês falam, ah, mas é porque é linha escolar. Não. Tem uma linha chamada Cará, ou Karate, ou, enfim, acho que é Cará, da Stadler, que são tão caros quanto o Prismacolor e também não tem numeração. Eu não consigo entender porque a Stadler faz isso, mas eu adoraria que tivesse uma numeração para ficar mais fácil de mostrar em tutorial para vocês, tá? Ou que tivesse um nome, enfim. Mas não vem nada na madeira, só vem escrito que eles são feitos na Alemanha, Stadler, Norris Club Aquarel, e um desenho de um pincelzinho. Essa é a parte chata da brincadeira, tá? Ó, pintando de fraquinho, eles ficam assim. E pintando intenso, igual eu pintei com os Faber, eles ficam assim, tá? Isso é uma linha escolar também. O preço dele não é tão diferente quanto da Faber. Eles, na verdade, assim, como é que funciona? As 36 cores do Stadler é o valor das 48 cores do Faber-Castell. Nossa, Vinícius, mas aí eu perco 12 cores. Aí você pega. Parou de gravar e eu não sei onde parou. Mas enfim, eu não preciso dizer muito. Você perde 12 cores em relação, como eu expliquei, não sei se pegou no vídeo, mas eu vou falar de novo, se ficar 2 vezes tudo bem. 48 cores do Faber-Castell é o valor de 36 cores do Stadler. Aí você fala, nossa, Vinícius, eu perco 12 cores. Perde 12 cores, porém a Stadler não existe também 48, é só 36. E você ganha muita qualidade em relação ao Faber, tá? Então assim, eu acho que o lápis fala por si só, vocês veem que a qualidade é muito maior. E quando se trata da questão de aquarelar, ele também se sobressai muito, tá? Ó, deixa eu fazer bem prestidinho, que nem eu fiz com o Faber. Eu vou pegar o pincel. Ó, quando você molha ele, eu posso diluir já direto, tá vendo? E eu não vou perder a vivacidade que eu tive aqui no começo de cor. Ó, como a cor tá preenchida. É mágico, tá? Ele rende. Vocês observem que ele rende? Ele rende muito. Enfim, eu não sei nem explicar. Também é possível, né, fazer que nem eu fiz com o outro, pintar por cima. Mas não há necessidade, vocês veem que não altera nada. Ele é tão pigmentado
que você molha e ele continua pigmentado, tá? Eu vou pegar aqui um pincel, ó, eu vou passar nesse azul só pra arrastar. Ó, tô até fazendo uma nova cor, porque o pincel tava sujo do vermelho. Olha isso. Ó. A mistura de cores também é fascinante, né? Mas eu não digo nem só por causa disso, né? Porque todos misturam. Mas a questão da autopigmentação mesmo. Olha esse preto. Ó, ele continua preto. Você estica ele, ele continua preto. Então assim, é um lápis fantástico, tá? Não tem nem o que falar dele. Ó, secando. Vocês observam que eu sequei e ainda assim ele continua com a base bem vermelhona aqui, tá? Então assim, é um lápis fantástico. Ó, sequei aqui, ele continua com as cores aqui em cima, onde estava mais intenso, onde eu não diluí. E esse é outro ponto muito positivo dele, ele dilui completamente, sabe? Ele não fica aquela... Quando você aquarela, não fica aquele quadrado embaixo, tipo, sei lá, você aquarelou assim, né? Aquarelou toda essa base, um exemplo. Você aquarelou toda essa base, não fica aquele quadrado no meio, sabe? Da onde o lápis ficou mais pigmentado, mesmo que você carque o lápis. Então assim, é um lápis sem sombra de dúvidas incrível. Eu sou apaixonado por esse lápis, eu recomendo esse lápis para todo mundo aqui do canal. Tem gente que compra, eu fico extremamente feliz quando as pessoas compram, porque esse lápis foi um achado. Eu lembro que eu entrei num fórum onde todo mundo estava reclamando do Faber-Castell, e aí alguém escreveu assim, o melhor é o da Staedtler. Eu tinha usado Staedtler quando criança uma vez só, mas eu usei a linha seca, e usei agora depois de adulto, eu continuo achando a linha seca horrível, mas eu falei, não, eu vou comprar o aquarelável, porque todo mundo tá falando que é bom, vamos ver. E tá aí. Só não foi bom como foi ótimo. Ele funciona muito bem. É incrível. É simplesmente incrível. Como ele aquarela rápido, como ele pinta bem. A pintura dura muito tempo. Eu tenho desenhos que eu pintei com ele faz um ano. Esse do livro mesmo faz um ano, esse passarinho, quase. E vocês veem que a qualidade da tintura do lápis continua a mesma, mesmo depois de muito tempo, mesmo o livro ficando fechado, mesmo... Enfim, N motivos, a textura e a qualidade da cor continua a mesma. Enfim, sou apaixonado por esse lápis. O que eu tenho para dizer para vocês no final do vídeo, como eu sempre gosto de fazer, é o seguinte. Invistam em marcas que vocês gostem, invistam também em coisas novas, invistam principalmente em algo que vocês consigam manter, algo que vocês consigam pagar. Não tentem de modo algum comprar algo que é mais caro só para ostentar ou só para tentar fazer algo melhor, porque isso não existe. O que a gente precisa ter noção é que a gente precisa trabalhar com o nosso melhor, dar o nosso melhor com o que a gente tem de melhor. Então, assim, se o que você tem de melhor hoje é uma lata de lápis de cor, como eu tive durante toda a minha vida, Raptime e Seninha, não sei nem se existe lápis de cor com a marca Seninha ainda, eu acho que era fabricado pela Cis na época. Não sei porque eu era criança, eu não me atentava muito a essas coisas, mas assim, se é isso que vocês têm de lápis de cor, usem isso. Se puderem investir numa coisa melhor, invistam também. Sei que muita gente é fã da Faber-Castell e eu não tiro a razão das pessoas. A Faber-Castell é a maior marca de lápis de cor, a maior marca de materiais, de artes, materiais de, enfim, de escola. É uma marca realmente incrível, mas o lápis de cor pra mim tem deixado muito a desejar. Eu uso o Faber-Castell aquarelável, eu gosto do Faber-Castell aquarelável, eu tenho policromos, também gosto. Porém, eu acho que se você tiver condições de investir apenas em um, eu recomendaria, sem sombra de dúvidas, o Staedtler aquarelável. Sim, eu sempre recomendo ele, vou continuar recomendando aqui no canal, porque é um lápis que está muito parelho com lápis profissionais, tá? E tem um valor não barato, mas acessível, já começa a ser um valor mais acessível, tá? Não vem me dizer que 50, 60 reais numa caixa de lápis de cor é um absurdo, porque a gente gasta isso no mercado comprando pão, mussarela e presunto. Então, assim, ou comprando 2 lanches no BK, kit completo, dá esse valor. E é uma coisa que dura muito mais tempo, né? Um lápis de cor. Então, assim, tentem investir num lápis de cor um pouco melhor, se vocês puderem. Se vocês gostam de colorir realmente, invistam sim num Staedtler. Quer investir num profissional? Meu, se você tem condições, vai, compra. Seja feliz. Mas primeiro aprenda a pintar, aprenda a gostar da pintura e aprenda a respeitar o seu estilo de pintar. Também não tenta copiar a pintura de ninguém, porque isso quase sempre dá errado, tá? Aprenda a pintar da forma que você gosta, da forma que você
acho incrível. Se você tiver alguém de inspiração, use. Eu uso minha professora, eu uso a Hit Honey, eu uso o Top Drownings, que tem o canal no YouTube Top Drownings, que eu gosto muito. Enfim, eu acompanho muitas pessoas que eu gosto. Tem a Má também, que faz desenhos aqui pro YouTube, que eu adoro. Enfim, tem muita gente que eu sigo aqui no YouTube que eu gosto. Mas eu acho que o principal é a gente se identificar com o nosso trabalho. Olhar para o nosso trabalho e falar, nossa, fui eu que fiz, nossa, tá do jeito que eu gosto. Então invistam nisso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu volto falando um pouco sobre papéis, eu volto falando sobre outros lápis de cor, eu volto fazendo pintura. Eu quero muito voltar a colorir livros com vocês, que é um passatempo que eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo. Dá aquele like para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muita dica bacana. Tem dica de blender, tem dica de borracha. Enfim, tem muita dica bacana aqui no canal. É isso. Até o próximo vídeo e... Hello!